Atualmente é graduando em produção cultural na FRJ. Aí, agora foi. Cadê me perdi? Ela é graduanda em produção cultural na FRJ, artista plástica, tem experiência com design gráfico e edição de vídeo, além de ser ex-bolsista do Grupo PET Conexões Saberes em produção cultural aqui da FRJ de Nilópolis. O Matheus Magri também, que é fã de ficção científica, horror e fantasia, o que a gente já viu, né, hoje, possui grande interesse por narrativas folclóricas, especialmente no âmbito de mitos e lendas. Formado em produção para audiovisual, áudio e vídeo na FATEC, onde trabalhou na direção de roteiro de alguns curtas. Cursa produção cultural na FRJ, já foi monitor no Pancine, e seu projeto mais recente é o Eco Chumbo, de 2000, Eco do Chumbo, de 2021, documentário sobre a música brasileira e ditadura militar. Atualmente realiza o curso de cinema e tem intuito de seguir a carreira do audiovisual. Bebi uma água aqui. Peraí. O primeiro bloco se chama. Desculpa, gente. O primeiro bloco se chama O Cenário das Lendas Urbanas. E aí vou fazer essa pergunta para os dois, que é como surgiu, né, o interesse de vocês no tema das lendas urbanas. Aí pode começar, Tifa. Tá. Bom, na verdade, não é que eu tenha nenhum estudo muito aprofundado sobre o tema, mas é que quando. Mas foi por causa desse curta, na verdade, que vocês iam exibir, né? Que vocês não passaram, vocês passaram um outro que eu já tinha visto também. Mas porque eu acho muito interessante essa lenda em específico, porque ela deixa muito claro, assim, como as lendas estão relacionadas há aspectos culturais muito fortes, né? O machismo, essas questões assim de moral cristã e tal. E eu achei muito interessante isso. E aí, porque na época que eu estava no PET, uns meses atrás, né, que eu saí, fui eu que sugeri esse cine. E aí, por isso que eu tô aqui, basicamente, mas não que eu saiba muito sobre o tema, tá? Eu sei, assim, um pouquinho só, que eu também acho legal a ideia como um todo, assim, eu curto folclore e tal, mas é um interesse, assim, por cima, tá? Show, pô, já é bacana pra caramba. E aí, Matheus, fala aí. Eu me interesso por folclore desde muito tempo atrás, porque quando eu era criança eu tinha um livro que era meio que esses bestiários de folclore brasileiro, sabe? Era uma coletânea de várias lendas. E eu lembro vividamente que era, acho que, o único livro que eu lia, tipo, todo dia. Todo dia eu tava pegando algum trecho pra ficar lendo. E meu conhecimento de folclore é um pouco parecido com a Tefa, porque ele é mais relacionado a interesse próprio e pesquisa do que eu ser realmente, tipo, super embasado e ter lido, sei lá, todos os livros do Câmara Cascudo. É muito mais um lance de gostar de pesquisar sobre o tema, até porque eu sou muito interessado, como eu falei, como estava lá no currículo, que é ficção científica, terror e fantasia. E folclore, lenda, mito é basicamente uma extensão do que é a sociedade, do que é o indivíduo, né? Então, para você chegar nessa lenda, para você chegar nesse mito, tem que ter alguma coisa ali dentro da sociedade, daquela sociedade, daquele indivíduo, que permita a existência disso. Então, por que que determinado país vai ter essa lenda ou vai ter aquela lenda? Então, meu interesse de folclore vai muito nisso, porque eu acho que você estudar folclore é meio que você tentar estudar a própria sociedade, assim. É uma extensão, assim, do que faz a sociedade. E como você pode definir algo como lenda urbana, Matheus? É, então, eu acho que, tipo, antes de tentar definir alguma coisa como lenda urbana, é meio que tentar entender qual é a diferença entre o que é um mito e o que é uma lenda. E mesmo isso não é algo super fácil de compreender, porque um esbarra no outro. Geralmente, as pessoas tendem a compreender o mito como sendo algo que é uma narrativa que foi criada há muito tempo, ninguém sabe por quem, mas foi criada para explicar alguma coisa que você não é capaz de entender naquela época. Então, o mito não é necessariamente uma mentira.
não é só um trabalho de ficção. O mito é a vontade que você tem de entender uma coisa que você não consegue. Então, por conta disso, você cria essa narrativa que tem o propósito de ensinar alguma coisa. Então, se você está numa sociedade antiga e você não sabe por que que determinadas horas do dia está o sol lá em cima e outras horas está a lua, você cria uma história que explique isso e ela vai fazer sentido para você, porque você não tem um embasamento científico para tentar desvendar como que isso realmente funciona. Então, aquilo ali fala com seu coração, e então aquilo ali passa a fazer sentido para você. Já a lenda, geralmente ela tende a ser vista como uma coisa que tem algum tipo de base na realidade, e aí ela é aumentada. Então, por exemplo, tem uma lenda urbana que é o do de órgão, sabe? A pessoa estava lá, fez uma coisa que não devia, aí acabou acordando no dia seguinte, numa banheira de hotel com os órgãos sendo retirados, sabe? Isso é uma lenda urbana que é famosa em alguns estados do Brasil, e é o tipo de coisa que é completamente possível de acontecer. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma lenda urbana que é algo que pode ser real, como, sei lá, a lenda do chupa-cabra. Você pode encontrar vários animais que foram mortos de uma doença que você não entende, mas aí você aumenta aquilo para ela ficar mais sensacional de ser escutada. Então, a lenda da loira do banheiro é isso, sabe? É completamente possível uma estudante loira morrer no banheiro, seja de uma forma ou de outra, porque isso varia de acordo com o estado, varia de acordo com a escola até, como que se forma essa lenda. Aí você tem aquela basezinha na realidade para a lenda urbana. E eu só vou pedir para você repetir a pergunta, porque eu estava tão tentando entender aqui a diferença de mito e lenda. Como pode definir algo como lenda urbana? Então, a lenda urbana geralmente ela é isso, ela é uma coisa que tem alguma base na realidade, mas que acaba sendo aumentada e que está inserida num contexto urbano. E o próprio contexto urbano é algo que está sempre em modificação, porque a gente geralmente fica muito preso com a ideia de folclore como sendo algo do interior e sendo algo atrasado, mas a cidade não folclore tanto, né? O folclore urbano com essas lendas que permeiam a sociedade, sim. Então não é algo que está restrito ao campo e não é algo que está restrito ao interior. A lenda urbana é basicamente algo que vai fazer sentido para aquele tipo de sociedade que é diferente de um outro tipo de sociedade. E você, Tifa, tem alguma coisa a acrescentar, a definir também? Tem um aspecto da lenda que é algo que normalmente é uma história que se estende, né? Não é regra, às vezes é só sobre algo que aconteceu e não vai acontecer de novo, mas às vezes é uma coisa que é repetível em algumas circunstâncias, né? Se você fizer tal coisa em tal horário, em tal lugar, você vai ver uma manifestação daquela primeira história que é resultado daquela primeira história, e, enfim, normalmente são coisas que dão medo, coisas erradas, coisas que você não quer vivenciar. Mas Não, tudo, ele depende, falou né? tudo, Deve ser definiu alguém que tudo. queira. Vai que alguém quer vivenciar, né? Sei lá. Tem gente que curte, né? Que vai atrás dessas coisas. É. Outra pergunta para os dois. Como vocês veem atualmente o cenário de lendas urbanas aqui na Baixada Fluminense? Pode começar, Tifa. Na Baixada, eu confesso que eu não vou saber muita coisa, não. Para quem não sabe, eu sou de São Carlos, né? Que é do interior de São Paulo, mas eu moro no Rio desde 2018 para fazer a faculdade. Aí saber o cenário de hoje, eu já não sei mais, não. E você, Matheus? Eu também não sou da Baixada, eu sou de Bom Sucesso, mas assim, eu acho que o cenário de lenda urbana na Baixada não vai ser muito diferente de qualquer outro ponto urbano, porque eu acho que, tipo, a lenda urbana ela tem esse aspecto dele, aí, o que o Ítalo tá falando, que quando ele era criança eles tentavam invocar a loira do banheiro na escola. Porque a lenda Sim, urbana, direto. ela tem esse aspecto de que, tipo, ela é algo que não aconteceu comigo, não aconteceu com meu amigo, mas aconteceu com alguém na cidade, então pode acontecer com você. Então, é basicamente essa ideia de que, eu ouvi dizer que uma pessoa foi no banheiro, deu descarga 3 vezes,
e a loura do banheiro apareceu pra ele, sabe? Então, eu fazia isso direto, nunca tive muita sorte, ou tive, não sei porque não aconteceu nada comigo. Mas eu já tentei variações, eu já tentei invocar a loura do banheiro em escola pública, em escola particular, abrindo torneira, dando descarga, e nunca apareceu nada. Mas tem esse aspecto de que, tipo, é, quando você é criança e você vê uma lenda urbana, tem essas lendas urbanas que você pode meio que conjurar com a loura do banheiro, e tem as outras lendas urbanas que são algo um pouco mais externo de você, não é necessariamente algo que você chama, mas ele tem o legal disso para uma criança é que tem meio que um senso de coisa proibida. Você não devia estar sabendo disso, mas você sabe, então você vai estar contando isso para os seus amigos para tentar assustar eles. E eu acho que a lenda urbana é legal porque ela é meio que os primeiros contatos de criança com o terror, a história do terror, sabe? Então, é como falaram ali, o Homem do Sapo. Já é o tipo de história de pai para filho. Então, se você conta uma história dessa de pai para filho, como você pode esperar que o seu filho não vai contar outras histórias de terror para tentar assustar os amiguinhos dele, sabe? Então, eu acho que isso é algo que tem, acho que tem em qualquer lugar, sabe? Porque a lenda urbana não é nem algo específico do Brasil, é do mundo inteiro. Então, eu acho que no cenário da Baixada é muito diferente disso. É o programa do Gugu. Porra, era bom pra caraca. Quando a gente era criança, era mais a loira do banheiro, né, na escola. Embora eu já fiz, mas no banheiro masculino. Na época o pessoal falava que era um banheiro feminino, eu que não ia ser doido de entrar lá e tomar uma detenção, alguma coisa assim. E quando a gente já era adolescente, no meu primeiro ano, teve aquela história do Charlie, né, do lápis um em cima do outro, e aí poderia acontecer alguma coisa, mas comigo também nunca aconteceu nada. Por sorte, né, de repente. Como essas lendas influenciaram vocês na infância? Pode começar, Tia. Tá aí. Pode falar. Não, eu não sei, mas eu ia falar sobre isso na outra pergunta, mas cabe. Que a gente, tipo assim, a gente tinha medo, mas tinha muitas lendas a gente queria desafiar, né? Queria ver se era verdade mesmo, assim. Só que não muito também. Essa do banheiro, por exemplo, da loira do banheiro, a gente fazia os procedimentos de acordo com a nossa escola ali, né? Da história específica que rolava ali. E aí a gente saiu correndo, não ficava para ver, né? A gente vai só atiçar a loira do banheiro, mas a gente vai sair fora. Então, a gente tinha esse medo, mas não era uma coisa que, para minha geração, pelo menos assim, no meio onde eu estava, acabava influenciando muito a gente. Eu não lembro de ter deixado de fazer alguma coisa, ter deixado de ir a algum lugar por causa de lenda. Mas a gente sabe que isso acontecia, né, antigamente, assim, principalmente assim, na época das nossas avós, assim. Eu sei que minhas avós tinham medo de várias lendas e não iam em certa parte da cidade, não faziam certas coisas por causa de lenda. Mas eu nunca tive, nunca me impactou tão forte, não. E você, Matheus? Eu acho que, tipo, parecido com o que a Tefo falou, em alguns lugares essas lendas, por elas terem influência religiosa, seja ela cristã ou não, ela tem esse caráter que é meio admonitório, sabe? Tipo, a lenda da a loura do banheiro, não, a mula sem cabeça, é uma lenda que basicamente pune a mulher por uma coisa que ou não é culpa dela, ou ela não é a única culpada. Então, a mula sem cabeça é o quê? É uma mulher que teve relações com o padre, certo? Mas num cenário desses, é proibido o padre fazer isso. E quem é culpado e quem é punido é a mulher. Então, eu acho Uhum. que dependendo do tipo de sociedade, por exemplo, uma sociedade mais interioriana, mais do interior, mais da roça, provavelmente a visão que eles vão ter dessas lendas vão ser diferentes das que a gente tem. Porque eu nunca deixei de fazer nada por conta de uma lenda, mas eu também, quando criança, nunca conseguiria imaginar, por exemplo, uma história de mula sem cabeça no meio da cidade, ou do saci no meio da cidade, sabe? De que eu não poderia fazer isso, senão a lenda apareceria e viria me pegar. Eu acho que o máximo que a gente tem disso num caráter urbano é o Homem do Saco, de que se você não pode ser mal criado, senão o Homem do Saco vai te pegar. E eu lembro de já ter medo disso quando era mais novinho, de tipo aquele medo de fazer alguma besteira antes de dormir tarde, porque senão ia aparecer o Homem do Saco. Eu acho que é mais nesse sentido, tipo,
a pouco mais antes me impactaram não é no sentido de deixar de fazer uma coisa ou não, mas é mais no sentido de ficar assustado com aquilo e meio que gostar de estar assustado e querer escutar outras histórias dessas, sabe? Cara, então. Eu hoje eu moro em Mesquita, né? Mas eu morava em São João até começo do ano. E, assim, nunca me influenciou na infância, mas eu vejo que influencia muita gente. Eu moro em São João, morava em São João em Éden, né? O bairro de Éden. E antigamente o bairro de Éden se chamava Itinga. E aí tem uma lenda que tinha uma bruxa lá e a maioria dos moradores de, da Itinga, né, eram protestantes. Então, tipo, o pau quebrava, né? E aí, e aí a galera, tipo, fez alguma parada. Agora eu não lembro a lenda direito, mas fez alguma parada e aí de repente viram ela, tipo, numa carroça voando, vários bagulho. E aí o pessoal, tipo, não vou comprar terra onde teve uma bruxa morando, tá ligado? Na época não tinha muita gente. E aí foram lá pedir pro prefeito para mudar o nome, porque não estava valorizando. Aí mudou o nome de Itinga para Éden, onde é conhecido até hoje. Mas, tipo assim, a galera não queria morar num lugar onde teve bruxa. Tudo bem que só mudou o nome, né? Mas, mas até hoje o pessoal fala da bruxa de Itinga e tal. O A próxima engraçado é que pergunta, tipo, é o extremo fala aí. oposto, né? Tipo, de uma cidade com nome de bruxa, você muda a cidade pro nome de Éden, que é paraíso. Isso aí, tem toda uma parada, né? Extremo oposto. Eu De só queria repente foi falar, justamente para isso. eu lembro que, assim, o que mais chegava a impactar era quando eu ia na casa da minha avó, porque ela acreditava de verdade que se a gente assobiasse à noite, chamava o Saci. E se a gente apontasse para a estrela, crescia verruga no dedo. E ela não Aham. deixava a gente fazer isso de jeito nenhum. E aí tinha outras coisas também, assim. Então, em geral, hoje eu e minhas primas, a gente dá risada de lembrar disso, porque ela sempre falava nisso. Então, é uma coisa engraçada que eu lembro aqui, que chegava a me impactar minimamente na minha infância. Cara, coisa de vó tem umas paradas, né? A minha avó, tipo, começava a chover. A minha avó não, a minha bisa com a minha avó. Tipo, se chovesse e trovejasse muito, tipo, tinha que tampar os espelhos com pano, tá ligado? Tipo, fica, caraca, deixa o espelho lá, tá ligado? Aí a gente não entende, mas de repente alguma coisa que contaram pra ela que, sei lá, ou atraía alguma coisa, ou sei lá, mas coisa de vó, né? Vai entender. A próxima pergunta é: as lendas urbanas durante muito tempo foram usadas para a criação do medo e inibir certos comportamentos, como por exemplo a famosa lenda da moça que dançou com o diabo. Como vocês veem isso? Vocês acham que a lenda tem como maior objetivo criar o medo e inibir certos comportamentos sociais? Acho que vocês já responderam, mas de repente. Pode Eu, começar. eu acho que pode começar. Vai, Matheus, começa aí. É porque, tipo, eu acho que não necessariamente a lenda é criada só para passar medo para quem tá ouvindo. Mas eu acho que essas provavelmente acabam sendo as que mais sobrevivem com o tempo, as que acabam sendo mais, que acabam se destacando mais. E eu acho que especificamente a lenda urbana, ela tem um tipo de sensacionalismo que é bem atraente para quem tá escutando, sabe? É por isso que em todos os episódios do desenho ele fala que isso é baseado numa história real. Pode até ser que seja, mas que está sendo aumentada. Então, como por exemplo, tipo a Varginha, que é um tipo de lenda urbana, Chupacabra também é um tipo de lenda urbana, sabe? São histórias que tem muito relato, sabe? Tipo, elas não surgiram do nada, assim, para tentar explicar nada. Foram gente que diz ter visto aquilo. São relatos reais de pessoas. Então, eu acho que por isso elas acabam causando essa intriga. Então, elas ficam mais assustadoras por conta disso. A gente fica naturalmente interessado e curioso por um negócio que não tem muita explicação. É basicamente uma fofoca que é incrementada. Então, tipo, vai passando de um para outro
e aí você já não sabe mais o que que aconteceu mesmo ou o que que é só invenção. Tem aquele ditado, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, tipo, vai passando de geração em geração e a história vai aumentando e ficando cada vez mais sensacionalista, né? Você fez uma pergunta assim no sentido de impor o medo. Às vezes não é necessariamente a imposição de um medo, mas é a manifestação de um medo, né, social. É um negócio que surge naturalmente para você explicar ou para você, sei lá, pelo menos tentar explicar no sentido de garantir que aquilo não vai acontecer de novo, né? Tipo, no caso, essa lenda da menina que dançou com o diabo, tem, tem, tem várias versões disso, né? Tem a versão do Boto, que é praticamente a mesma coisa, que a menina dança com o cara e depois ele se transforma em Boto, que ele tira o chapéu. E você pensa, tem a versão que ela morre, tem a versão que ela fica grávida de uma criança, do diabo ou do Boto, enfim. E aí você vê que provavelmente surgem sempre, em cada lugar, tem alguém, né? Tem a história, é uma menina de 50 anos atrás que aconteceu isso, e cada lugar tem a sua menina. E isso foi uma explicação que foi achada para justificar uma coisa que na época não tinha explicação, mas que hoje até dá para assim, pensar em algumas explicações, né? Uma mãe solteira, uma menina que teve um filho com um cara que não era casado, há 50 anos atrás isso seria um escândalo, ou uma menina que morreu por algum motivo que uma doença, por exemplo, que 50 anos atrás ninguém queria falar sobre, e aí acharam essa desculpa. Então, às vezes, mais uma manifestação do que uma imposição mesmo. Boa. Tá por reto mesmo. A gente vai entrar no bloco 2, que é audiovisual e as lendas urbanas. E aí eu vou começar com uma pergunta para o Matheus. Em que momento você descobriu o interesse por juntar audiovisual e lendas urbanas em seu trabalho? É, eu acho que é porque, tipo, às vezes sempre tinha um desenho animado que tinha personagem na escola, ou então em série mesmo que tinha personagem na escola, sempre tinha algum episódio da lenda, sabe? Tipo, a lenda da escola que há muito tempo atrás uma pessoa morreu nessa escola. E esse tipo de coisa eu acho interessante, porque quando eu era criança, eu e meu primo, a gente ficava contando histórias de lenda urbana um pro outro, sabe? Eu não assistia a Lendas Urbanas do Gugu quando eu era criança, mas eu ficava sabendo do que acontecia porque meu primo assistia e aí ele ficava me contando essas histórias. Então eu ouvia de novo por terceiros. E eu acho que o meu interesse de juntar, tipo, lenda urbana com um audiovisual não é nem só lenda urbana, como tudo. É porque eu acho que no Brasil, principalmente, isso tende a ser mais desvalorizado, porque a gente não vê uma presença muito forte disso. Eu acho que no Brasil tipo, não tem uma falta de interesse. Eu acho que as pessoas têm interesse sim de ver esse tipo de coisa, mas por algum motivo não chega até elas. Seja por distribuição, seja pela indústria que a gente tem. Porque, por exemplo, eu lembro que quando Cidade Invisível estreou, as pessoas amaram, sabe? Tipo, o brasileiro amou ver o Curupira sendo retratado de uma forma que não fosse só aquele arquétipo infantil que a gente aprende na escola. Porque no Brasil, o folclore, tanto o folclore urbano como o folclore geral, ele tende a ficar relegado só nos primeiros anos ali da escola. Então, a gente comemora o Dia do Folclore no dia 22 até, sei lá, os 18 anos, e depois a gente não pensa mais em Saci, Curupira, em Lua do Banheiro. É meio que uma parada que fica para trás. Então, tipo, folclore e mitologia são basicamente as fontes mais ricas que você tem para criar história, porque todas as histórias do mundo estão inseridas em mitologias e folclore. E elas só vão sendo adaptadas com o passar dos séculos. Então, é literalmente você entender a fonte do que é contar a história. É uma mitologia. Ou então a fonte do que é os medos humanos. É uma lenda urbana, sabe? Então eu acho que é isso que torna a lenda urbana tão interessante, que é essa vontade do ser humano de tanto querer aumentar a realidade, como o fato dele ser tão interessante assim como um negócio misterioso, né? Aqui, pô. É uma área maneira pra caraca.
é específico, né? Mas eu acho maneiro pra caramba. Gente, o formulário de avaliação para receber o certificado já está aí nos comentários. Então depois vocês dão um pulinho lá para ganhar o certificado de vocês. Beleza? Tá aí no chat. Pergunta para a Tifa. Como a lenda da moça que dançou com o diabo impactou ou ainda impacta a cidade de São Carlos, em São Paulo? Você ainda vê alguma coisa sobre? Acho que hoje em dia já, é o que eu falei, né? Hoje em dia já não pega muito essa lenda, mas a minha avó falava bastante sobre isso, né? Eu acho que elas chegavam a, de fato, ficar com medo de sair assim para locais públicos, escondido dos pais, né? Mais do que elas teriam de fazer normalmente, de serem vistas e aí, de repente, alguém evocar essa história. Mas principalmente com relação à Sexta-feira Santa também, né? Porque eu venho de família católica, então a minha avó não deixava meu pai sair de casa na Sexta-feira Santa porque ia acontecer alguma coisa com ele. Então, assim, acho que hoje em dia eu já não tenho muito o que falar sobre, não. A gente ainda ouve, né? Eu ouvia quando era criança sobre essa lenda. Eu sabia que tem um túmulo, tem o nome dessa menina, eu não sei qual que é, nunca vi, mas tem gente que sabe o nome, sabe qual é o túmulo da menina, que supostamente aconteceu isso. Mas eu nunca fui atrás na época que eu morava lá, de ver isso, de conhecer melhor a história. Foi depois que eu vim para cá mesmo que eu parei para prestar atenção nisso. Para cá pro Rio, né? Porra, maneiro, deve ser. Caraca, cara. Tu tem que ir lá, pô, pra falar com a gente como é que é, ver o túmulo direitinho, pô. Eu vou Foi pesquisar lá, isso aí. pesquisa aí, fala pra gente. Outra pergunta pro Matheus. Cadê? Me perdi. Existe uma galera produzindo para esse gênero, mas muitas vezes não possuem visibilidade. Ao que você atribuiria essa desvalorização, Matheus? Então, tipo, eu acho que a desvalorização tá mais no fato de que a gente não procura folclore depois que sai dos primeiros anos da escola. Porque toda vez quando eu vejo que vai lançar algum filme baseado em alguma lenda, ou que saiu algum curta baseado numa lenda, a resposta geralmente tende a ser muito positiva, sabe? Pelo que eu vou passando. Tanto foi o caso que eu falei de Cidade Invisível, mas, por exemplo, eu lembro de um curta de 3 minutos da Loura do Banheiro, que saiu tem uns anos atrás, e que alguns sites divulgaram ele mesmo, sabe? Tipo, e os comentários falando que era um negócio lindo, impecável. Então, eu acho que não tem uma falta de interesse. No ano passado, tem um curta de animação chamado Eu Sou o Pecora, que foi meio de financiamento coletivo no Catarse, que é uma plataforma para isso. A meta deles eram R$ 46.000. Eles passaram isso, sabe, para realizar esse filme de animação. Então, não é falta de interesse que existe. Eu acho que é mais falta de produtos de audiovisual, porque são caros, são difíceis. Então, eu acho que é mais uma falta disso. Porque o Brasil, isso de reinventar lenda urbana, reinventar lenda folclórica, está rolando no Brasil em literatura e em quadrinhos há uns 10 anos, sabe? E não é de hoje. Tem uns 10 anos que eles já estão produzindo, tipo, sagas de fantasia com personagens de folclore brasileiro. Só que é muito mais fácil você distribuir livro e distribuir HQ, porque pode ser tanto online quanto físico, do que você criar um filme do zero que vai precisar desses efeitos. Então, eu acho que o que falta é dinheiro e divulgação, não é necessariamente falta de interesse, porque eu acho que interesse tem, bastante aqui, inclusive. Show, pô. Real. É porque, Isso é, tipo, a gente está sempre meio que relacionando folclore como Monteiro Lobato, sabe? Como se Uhum. Monteiro Lobato tivesse inventado o folclore, ou o Saci. E não é bem isso. Tipo, ele é muito importante para disseminar o folclore, mas ele não inventou nada. Tipo, então, eu acho que é mais um lance de começar a enxergar folclore para além de Monteiro Lobato, né?
Fala aí, Tiffany. Infelizmente, às vezes a indústria do cinema, da TV, ela se baseia muito para trazer coisas novas, ela se baseia muito em ver interesse dessas coisas em outras mídias. Só que tá muito nichado ainda, né? E, infelizmente, assim, a produção de, por exemplo, HQ, de livros sobre folclore, que interesse aos adultos também, isso aí, eu acho que a indústria do cinema não tá de olho mesmo nisso daí, não tá pegando sinais ainda, mas acho que é o que ele falou, tem interesse sim, e só falta mesmo a gente conseguir trazer isso para a indústria, infelizmente, que depende muito dessa segurança de que vai haver um retorno, né? A próxima pergunta é para os dois também. Como vimos, lendas urbanas são histórias de caráter oral que são repassadas adiante por cidadãos locais ou conhecedores. Por ser de transmissão oral, surgem diversas versões, inclusive de uma mesma lenda. No audiovisual, de uns tempos para cá, temos visto adaptações de peças, livros, HQs em longas e curtas-metragens. A adaptação de lendas urbanas para esse formato seria mais desafiador? Começa aí, Matheus. Tu acha? É mais desafiador por causa daquilo do dinheiro e da distribuição só. Porque, em termos de quadrinho, o que tem de história de quadrinho para adulto que adapta alguma lenda folclore é incontável. Tipo, esse ano eu comecei a fazer um artigo sobre folclore no audiovisual, folclore brasileiro, e sobre Cidade Invisível. E o tanto de material que eu estava encontrando de título, de história folclórica sendo adaptada para livro, sendo transformada em quadrinho, tava enchendo páginas e páginas, sabe? É uma coisa que tá rolando muito solto. E para filme, assim, eu consigo citar alguns da minha cabeça, mas é uma parada que é difícil de realizar, porque geralmente quando você tem uma criatura folclórica, tipo um lobisomem, uma mula sem cabeça, você precisa de muito efeito especial para conseguir realizar aquilo. Então eu acho que a única coisa que torna difícil da gente ver mais dessas produções é você ver uma produtora grande que vai estar apostando naquilo. E geralmente o cinema do Brasil, ele aposta mais em comédia, ele aposta mais em coisas que possam ser realizadas com pouco dinheiro, até terror mesmo, do que nessas produções que vão precisar de efeitos digitais, efeitos especiais. Então mas eu acho que, tipo, ao mesmo tempo, uma coisa como Cidade Invisível, que faz sucesso mundial, consegue abrir umas portas para isso, sabe? Porque você começa a ter essa inserção de gente querendo ver mais narrativas desse tipo. Alguma coisa a acrescentar, Tifa? Não. Eu acho que são histórias, inclusive, que, assim, quando a gente vai falar de roteiro mesmo, né, de adaptar, são histórias que são até, eu diria, fáceis, né? Ajudam, quer dizer, não são fáceis, mas elas ajudam porque elas têm uma premissa ali, mas elas não têm uma história completa. E você pode desenvolver de inúmeras maneiras, mas você tem um esqueleto ali, né, do que vai rolar ou não vai. E aí eu acho que são histórias que têm bastante potencial. Porque também, como eu falei lá no começo, são coisas que duram, né? Normalmente são histórias atemporais, que elas se aplicam a várias gerações. Então, esse é um ponto positivo também, né? Quando você vai construir um roteiro, assim, você tem uma história que dura. Então, acho que é uma coisa que dá para aproveitar bastante quem escreve, né? Show, pô, da minha. Gente, alguém tem alguma pergunta aí para fazer? A gente está quase no fim. Se você tiver alguma pergunta aí para os convidados, só deixar aí no chat, beleza? Eu quero lembrar também do formulário de avaliação que está aí no chat, para receber o certificado que é muito importante, né, para nossas horas complementares que a gente precisa. São 108 horas para se formar, então é muito importante para a gente ter esses certificados aí. Eu vou fazer uma pergunta para a Teta, eu acho que ela já me respondeu um pouco, mas de repente
Você percebe alguma diferença entre as lendas da Baixada Fluminense e as lendas da sua cidade natal, né? Mas você falou que não conhece muito aqui da Baixada, mas do Rio em si você conhece alguma? Eu conheço algumas, sim. Uma diferença que eu noto é que aqui no Rio, na área metropolitana, qualquer área metropolitana, na verdade, que seja muito grande, assim, é, as lendas, você tem uma quantidade muito maior de lendas que são relacionadas que tem uma identidade, que são relacionadas a uma pessoa específica, uma história específica, um local específico aqui do Rio, né? Por exemplo, ou da área metropolitana, como eu estava falando. Enquanto que no interior de São Paulo, eu não me lembro muito de notar isso, de notar essa identidade. É uma coisa mais geral, assim, né? Da loira do banheiro, do lobisomem, que, se eu não me engano, é uma lenda que vem da Europa, a lenda do lobisomem, esse tipo de coisa, assim. E você não tem muita história sobre locais específicos, você não tem história que você sabe traçar um nome, um acontecimento. E acho que tem a ver com o fato de ser realmente um lugar maior, de ser de ter mais história, e também porque as cidades do interior, elas são pelo menos a minha, costumam ser mais jovens, né? Não são tão antigas quanto a cidade do Rio, etc. E outra diferença é que elas são. Você tem muitas também que é conectada à violência, a crimes reais, assim, e é uma coisa que também não rola no interior, porque tem menos no interior, não que tenha menos violência, mas assim, coisas mais gráficas, Didática, né? crimes mais chocantes, por exemplo, crime que comete serial killer, né? Tipo, a gente não tem isso no interior, não tem, quase não tem sequestro no interior, não tem assassinatos muito notáveis, a gente não tem isso, e sempre que surge esse tipo de coisa, acaba surgindo uma lenda também. Então tem esse aspecto de ser muito ligado à violência que de qualquer forma, a gente sabe que é bem diferente a violência do interior com a violência da área metropolitana, principalmente aqui do Rio, de São Paulo também, que tem as favelas, tem muita lenda que rola só em favela, né, que rola em comunidade, que diz respeito a alguma coisa que rolou por ali, ou criminosos, assim, facções, a gente não tem facção no interior de São Paulo, então a gente não tem nada relacionado a esse tipo de violência. E eu vejo que no estado do Rio tem algumas lendas que falam sobre isso. Mas é só o que eu consigo notar mesmo. Opa. A gente fez uma reunião, né, na sexta-feira para ver sobre as perguntas que a gente ia fazer hoje. A gente levantou esse tópico, eu levantei, né, alguma diferença tipo de lenda e serial killer, tá ligado? Porque se a gente fosse levar em conta serial killer também, a gente teria um bocado, né? Ainda mais aqui no Rio, né? Que teve o lance do dono da IOC, teve agora ó, do menino Enzo, querendo ou não, do doutor Jairinho lá. Isso, porra, eu consideraria serial killer para os caras matarem, né? Mas a gente achou legal misturar lendas urbanas. Gente, vamos para a nossa última pergunta. A Fernanda está falando aí, eu vou falar também, para vocês seguirem a gente no Instagram, quem não segue, se inscrever no nosso canal, inclusive no nosso canal, esse vídeo vai estar lá, a gente vai editar e a gente vai colocar lá também. Os curtos a gente não pode colocar por direitos autorais, mas esse debate que está sendo bacana pra caramba, a gente vai colocar lá. E peraí, vamos para a nossa última pergunta, para os dois também. E depois dessa pergunta aí, vamos, se vocês puderem e quiserem, todo mundo abrir a câmera para a gente fazer um print e divulgar depois, acho que seria bonitinho. Qual a importância dos filmes e curtas sobre lendas urbanas para as novas gerações? O que você acha, Terça? Eu acho que ajuda.
salvar, né? Criar uma memória sobre essas histórias, sobre o folclore, que a gente também. Parece que se a gente não, hoje em dia, se não faz filme, se não faz série sobre isso, a gente está perdendo muito, né? Porque hoje em dia, as crianças, os adolescentes, eles estão muito ligados nisso, no sentido de que eles consomem muito isso em detrimento de outras mídias, infelizmente, mas também de explorar histórias nacionais, né? Que às vezes a gente tende a importar muita coisa, infelizmente. Então, acho que valorizar a cultura nacional na hora de produzir audiovisual em geral e valorizar a nossa história, né? Aquilo que é no sentido de que é nosso mesmo, de que não foi um sincretismo, né? Foi algo que surgiu daqui, que surgiu também de comunidades marginalizadas, que são silenciadas e tudo mais. Mas acho que é isso. Eu acho que, tipo, além do fato de tanto apresentar essas lendas para uma geração nova, é também o fato de manter o interesse conforme essa geração vai crescendo por essas lendas, sabe? Que é de não restringir elas a só um período da infância, mas manter elas para o resto da vida. Porque se a gente tem, tipo, 1.000 filmes de vampiro, por que que a gente não pode ter 1.000 filmes do Curupira, sabe? Porque dependendo da região que a gente vai ou do estado que a gente vai, o Curupira vai mudar. Em um lugar o Curupira vai ter cabelos de fogo, em outro lugar ele só vai ter cabelos vermelhos. Em um lugar ele vai poder virar os pés para trás se ele quiser, e no outro não. Então é bem ter. O ideal seria a gente ter a oportunidade de todas as regiões do país poderem trabalhar nos seus filmes, na visão que eles têm dessas lendas, porque elas vão mudando de lugar para lugar. Então, se só o Sudeste faz filme com o Curupira ou com o Saci, isso acaba criando uma visão única de como é aquela lenda, sabe? Você vai meio que apagando toda a diversidade que aquilo ali tem. Então eu acho que é importante a produção desse tipo de filme para gerações novas. Um, que é para apresentar. Dois, que é para mostrar visões diferentes que aquilo ali pode ter. Porque a gente vai apresentar, a gente vai aprender sobre o Saci ou o lobisomem de um jeito na escola, mas a gente também pode ver um filme que mostra ele de outra forma. Por exemplo, o lobisomem que a gente vê em filme brasileiro mesmo é um lobisomem mega europeu, porque no Brasil a gente não tem lobo. Então, o lobisomem brasileiro, ele não vira um lobo. Ele é o sétimo filho de uma família, mas ele vira bichos que existem no Brasil, sabe? Porco, capivara, ele vira meio que uma quimera desses bichos, porque são os bichos que se esfregam no solo brasileiro. E como não tem lobo no solo brasileiro, o lobisomem brasileiro ele não vira lobo, ele vira esses outros bichos. Então, sabe, quando eu descobri isso, eu não entendi nada na hora, porque é muito essa ideia que a gente tem do lobisomem europeu. Mas eu acho que é importante a gente ter é, esse tipo de criação folclórica, esse tipo de obra folclórica, porque ajuda a gente a entender um pouco mais da nossa própria cultura, né? E o Brasil é tão gigante que tem muita coisa para a gente aprender da nossa própria cultura, para a gente entender. Para a gente que está aqui no Sudeste também, conhecer melhor outras partes do Brasil que normalmente que são bem deixadas de lado na produção de audiovisual, principalmente de TV, né? Enfim, é, é, é feito de cá para cá, né? E aí a gente fica nessa ignorância aqui. Gente, muito obrigado por vocês terem participado aqui do nosso debate. Para mim foi massa pra caramba. Espero que para vocês também. Obrigadão aí por ter participado. Para a galera que esteve aqui com a gente também, que assistiu os curtas, que esteve presente aí nesse debate também, muito obrigado. Quem puder aí agora ligar a câmera para a gente bater foto, não, bater um print aí para a gente divulgar depois. Tamo junto. Valeu. Fazer uma posezinha aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima.
Valeu! Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Paulo. Tchau, obrigada. Foi correndo, MP. Quase que eu não consigo tirar foto aqui, sair com o negócio. Ah, não, Pra lá, peraí, tava eu não, dando que os prints isso? Tá, vamos aqui. lá. Ah, não, vamos tirar outro então, pô. Ah, O fundo aí tá maneiro. as pessoas, claro, botei até o fundo Pô, tá ligado, o maneiro. negócio. As minhas são lendas ainda da floresta. Boa, boa, boa. Boa. Valeu, vamos tirar um print aí, depois a gente tira. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau.